Olá, pessoal! Eu sou a farmacêutica Fernanda Faria. E eu sou a farmacêutica Laura Casella. E hoje nós estamos em mais um episódio do nosso podcast Talk to You. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é atleta, fisiculturista, estudante de nutrição, empresário, influencer no Instagram. Ele tem 91 mil seguidores e ele é proprietário da empresa Fitoessência. Hoje nós temos a honra de receber aqui o Gabriel Luckman. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, muito obrigado. Bem-vindo, Gabriel. Tudo bem? Tudo. Legal. Hoje vai ser um dia para a gente conversar sobre emagrecimento, ganho de massa, a parte de mentalidade e tudo que envolve a nutrição, em como ela interfere na nossa saúde, no nosso bem-estar e tudo isso é extremamente importante para que a gente tenha performance, não só falando de algum esporte, né? Falando do nosso dia a dia. O trabalho é extremamente importante. Eu vi que você comentou da coenzima ali no começo. Sim. Coenzima, a N-acetilcisteína, são todos os suplementos importantes e dentro da nossa alimentação a gente encontra em diversos alimentos coisas que a gente precisa, nutrientes que a gente precisa. Então, é isso e vamos lá. Vamos E contar vamos um pouco lá, mais. Gabriel. E você tem uma história muito bonita para contar para nós hoje. Então, vamos começar falando da tua história. Você foi um menino que teve uma grande virada de chave na tua vida, um momento de superação que eu acredito que foi a motivação para você chegar hoje aos 19 anos, já com um currículo desse, um empresário forte, dono de uma marca, de uma empresa, influencer no Instagram. O que foi essa virada de chave para você, Gabriel? Explica pra gente. Bom, para quem não me conhece, lá no meu Instagram tem um vídeo que eu mantenho fixo, porque quando a pessoa ela entra, ela assiste, ela entende um pouco mais da minha história. Então, hoje eu trabalho no Instagram justamente batendo em cima dessa história, que é uma história de superação, uma história de motivação, uma história onde eu passei por um processo de obesidade. Então, para começar, eu fui uma criança que eu tive uma relação um pouco errada com a comida. Então, lá atrás eu tinha compulsão alimentar, em vários momentos, uma diversão do meu dia, algo que eu gostava muito de fazer, seria comer, né? Então, eu comia de tudo, e em grandes quantidades. Eu não tinha esse freio, eu não tinha essa noção. E até certo ponto, eu também não tinha a consciência do que aquilo ia me trazer, os males, né? Então, seja socialmente falando, quanto da questão da saúde, né? Sim. Então, eu acabei entrando nesse quadro de obesidade, me mantendo durante um tempo, e quando eu tomei a consciência de que eu tinha entrado nesse estado e que aquilo fazia mal para mim, quando eu comecei a ter mais relações sociais e perceber como aquilo interferia, seja os meus amigos se relacionando com outras pessoas e eu me relacionando com as mesmas pessoas e um tratamento diferente. Então, isso infelizmente acaba acontecendo e depois de eu ter ganhado esse peso e ter tido essa consciência, estou insatisfeito, eu comecei a pensar o que eu ia fazer, né, para poder mudar isso realmente. Com quantos anos foi esse teu start, Gabriel? Foi com 14 anos que eu tive O primeiro. Mas esse teu start foi porque mais por essa estética, por convivência com outras pessoas, ou você já tinha algum problema de saúde por causa dessa obesidade? Olha, na época, eu lembro que eu tinha feito um exame, né? E pensa, um menino de 14 anos de idade com um colesterol quase em 200. Então, um colesterol totalmente desbalanceado. E aquilo, eu não tinha a consciência exata, igual eu tenho hoje, do que aquilo traria de mal para mim, né? Então, o maior motivo mesmo foi bem-estar. Foi buscar ali a estética para eu atingir esse patamar do bem-estar. Então, eu sofri muito bullying, né? E o bullying, quem já passou, quem já sofreu com isso, sabe o peso que traz para nossa vida, porque você se sente exprimido,
sabe? Uhum. É como se tivesse uma sala e você tivesse encolhido num canto e todo mundo te empurrando, empurrando, empurrando. E para você sair daquela condição é muito difícil, porque numa certa idade, infelizmente, quando você é criança, você não tem essa percepção de respeito, essa percepção de o que a atuação causa, o dano que ela causa em outra pessoa. Então, eu passei por isso e não gostei. Uhum. Não gostei, odiei. Várias noites eu passei chorando, sempre falava com meu pai, com a minha mãe em relação a isso, e eles tentaram ajudar de diversas formas. E no final das contas eu percebi que se eu não mudasse, não ia ter quem me salvasse. Vai ter momentos que eu não vou estar com meu pai e com a minha mãe para me proteger, Sim. entende? Naquela época. Então, eu comecei a desenvolver esses pensamentos e eu tentei de várias formas emagrecer. Então, não foi uma, nem duas, nem três dietas que eu fiz de 1, 2 semanas, que seja, que deram errado. Foram várias. E você, nesse período, você tinha acompanhamento ou você, Nada. ou sozinho? Você foi procurar informação e tentar por si fazer a dieta? Eu sempre fui uma pessoa envolvida com esportes. Então, desde pequeno, os meus pais, agradeço profundamente a eles por isso. Eles sempre me incentivaram a estar praticando algum esporte. Então, eu joguei futebol, joguei futsal, depois eu joguei basquete. Aí eu lutei judô, inclusive ganhei algumas medalhas, quase fui campeão paranaense, por pouco lá na minha categoria. Isso eu tinha uns 12, 13 anos de idade. Então, eu sempre estive envolvido com isso e eu gostava dessa competitividade. Eu sempre gostei de competir. E eu entrei na academia, olha que informação legal, com 11 anos de idade. Nossa. 11 anos de idade, só que eu não entrei por vontade própria. Eu fui chutado lá pra dentro, pelo meu pai. Então ele já treinava, ele já praticava ali o estilo de vida. Meu pai é engraçado porque ele sempre mantém a mesma condição física dele. Eu acho que já desde quando eu me conheço por gente, ele tá assim, igual, sabe? E isso é legal porque é uma condição física de saúde que promove isso, ele treina e tal. Então ele me incentivou, me colocou lá dentro, a gente começou a treinar junto. Fui uma semana, não senti empatia ali, não senti aquela sintonia com o esporte. E eu comecei a ir meio sendo obrigado, sabe? Até um ponto onde eu comecei a o quê? Competir com meu pai. Então, eu comecei a treinar com ele. Você sempre teve esse senso de competição. Isso. Isso é o que eu diria, hoje é uma das coisas que me move em tudo. Trabalho, esporte, vida social, assim, eu acho que essa competitividade saudável, ela é muito benéfica, porque ela faz você se superar. Sim. Ela faz você ter consciência do teu limite e faz você querer buscar ir além, e além, eu acho e que além. isso acaba também, às vezes, competindo com você mesmo, né? Exatamente. Tipo assim, pra sempre estar melhorando, então você acaba que você vai competir contigo mesmo, né? Ainda mais no esporte que você pratica agora. Exato. O fisiculturismo, em específico, ele, na minha opinião, é o esporte onde você tem mais essa competitividade de você com você mesmo. Porque uma virada de chave dentro do esporte, depois, quando a gente passar dessa fase e falar um pouco mais do fisiculturismo em si, da vida de atleta, a gente percebe que o fisiculturismo é justamente isso. Eu não tenho que competir, eu não tenho que treinar para ser melhor que aquele cara. Eu tenho que competir para superar a minha versão que eu apresentei hoje. Então, amanhã eu tenho que estar melhor que hoje. Depois de amanhã eu tenho que estar melhor do que amanhã. E assim vai. Então, é uma competição mental comigo mesmo, né? Então, como eu sempre eu sempre gostei de esportes e eu comecei a ir com meu pai, eu via que, poxa, legal, eu senti ali, quando eu entrei, senti algumas dores, né, por causa quando a gente inicia no começo, na academia, né? cara, horrível, e eu não gostava daquilo, E em certo ponto dessa jornada, eu lembro de um dia onde eu cheguei pro meu pai e falei, pai, vamos treinar? Ele olhou pra mim e falou, poxa filho, hoje não vai dar. Eu perguntei pra ele, pai, posso ir sozinho? E eu fui sozinho aquele dia na academia e dali pra frente eu comecei a ir sozinho todos os dias na academia, sem depender dele, fazendo meu horário, fazendo meu treino. E dentro disso eu ainda não conhecia o fisiculturismo, eu fui conhecer depois. Eu comecei pela musculação, eu comecei pelo exercício físico, e aí eu comecei a acompanhar o meio. Todo esporte, eu diria que todo hobby, existe uma comunidade de pessoas que são... que se ajudam, que se apoiam, né? Exato, que tem notícia, tem um cara que oferece um conteúdo para você aprender algo, enfim. E aí eu comecei a acompanhar esse meio e eu sou muito autodidata, né? Então, muitas das coisas que eu sei fazer hoje, eu aprendi estudando por conta e buscando informação, né? E sem necessariamente ter feito alguma faculdade, um curso sobre aquilo,
mas sempre muita leitura e assistir muito conteúdo, enfim. E aí nessa época eu comecei a acompanhar alguns atletas, eu vi o que eles faziam e eu fazia igual, eu repetia. E eu tive vários deslizes durante essa minha jornada, tanto que eu comecei com 11 anos e eu fui ter a minha mudança com 14. Então, eram altos e baixos, a todo momento, entende? E com isso, eu fui desenvolvendo uma paixão pelo esporte. Uma paixão que eu digo pela nossa capacidade de moldar o nosso próprio corpo. Então, putz, eu quero ter mais volume no meu bíceps. Eu preciso fazer o quê? Tá, toda semana eu tenho que fazer um treino aqui, um estímulo lá, fazer assim, fazer assado. Agora eu quero emagrecer. Como é que eu faço para emagrecer? Eu tenho que fazer tanto de cardio, eu tenho que comer tal coisa, de tal jeito. E aos poucos eu fui me apaixonando por essa capacidade de moldar nosso próprio corpo e junto a isso pelo fisiculturismo. O fisiculturismo, ele é a exposição do seu corpo, ele é um concurso de corpos mesmo. São julgados músculos, definição, enfim. E eu acho que você consegue perceber muito, né, a transformação do teu corpo ali, e você vê aquele dia a dia, você vai melhorando e ganhando aquela massa, enfim. E ainda mais no caso do Gabriel, eu penso assim que, nossa, acho que você ir se enxergando daí, né? Lá na academia, enfim, e essa construção é como se fosse uma casinha mesmo, né? Eu imagino, né? Um pouquinho de cada vez, e aquela musculatura vai ganhando mais corpo, e você, enfim... Você vai vendo os resultados e vai se empolgando mais. Então, Gabriel, você acha que, por exemplo, para alguém que está assistindo o nosso podcast, que está com sobrepeso, que é obeso, independente da idade, tem como melhorar? Você foi uma pessoa que foi aos extremos, né? Da obesidade ao fisiculturista. Exato. Né? O que a gente poderia falar para esse público, para essas pessoas que às vezes falam assim, mas eu faço dieta, não consigo emagrecer. Vou na academia, não tenho resultado. Como que ela pode começar a ter resultados? Certo. Seja emagrecimento ou seja ganho de massa, a gente está falando quase que como uma fórmula matemática. Você vai calcular alguns números e vai ter certo resultado. Então, você emagrecer é uma lógica, né? Se você tiver com o teu metabolismo ok, falando de hormônios da tireoide e tudo mais, se você não tiver nenhuma desregulação metabólica, você precisa de um déficit calórico. Tudo que foge disso não vai estar condizente com o emagrecimento, sabe? E ganho de massa é o superávit calórico, né? E aí, dentro disso, tem vários detalhes. Para quem quer começar, eu vou dizer uma coisa. Eu estudo essa área, eu passo por isso todos os dias, eu vivo isso, né? É a minha essência. E o momento onde eu realmente aprendi a fazer essa manipulação e ter resultados consideráveis foi quando eu fiz o primeiro acompanhamento nutricional. Então, lá no começo, quando eu emagreci, eu fiz tudo sozinho. E eu tive algumas complicações e não recomendo que as pessoas tentem fazer sozinho. Assim, eu tenho muito contato com pessoas que são pessoas simples, que são pessoas que não têm tanta condição para ter um acompanhamento, né? E eu tento ajudar elas, eu tento, de alguma forma, colocar o que ela precisa fazer. Então, dica simples. Você ter uma dieta com o mínimo de gordura possível. Você consumir alimentos limpos. O que é alimento limpo? São alimentos alimentos naturais, né? Que não sejam feitos em casa. Sim. Isso, que não seja ultraprocessado, que não seja o próprio alimento processado. Então, seja um arroz, macarrão, batata, próprio pão. O pão entra ali dentro. Aveia, tapioca, banana, frutas no geral, né? O requeijão, mel, doce de leite. Então, quando a gente começa a entender desse mundo e a gente percebe esses alimentos, a gente vê que não foge muito do que a gente faz no dia a dia. O que vai fazer total a diferença? É você desenvolver uma disciplina e você visualizar um objetivo. Então, aonde eu quero chegar? Né? E quando eu digo isso, eu não digo um peso específico. Porque o peso ele é muito variável. Tem muita gente que se prende à balança e, na verdade, a balança ela não significa nada. Ela significa qual que foi a tua evolução desse ponto até esse ponto, mas ela não representa nada. Não representa, né? Você pode ganhar massa magra nesse período e aumenta o peso na balança. Exato. Quando eu era no meu ápice da obesidade, eu tinha 105 quilos. Agora eu tô com 101.
Então a pessoa vai olhar assim, ué, Sim. mas você tá 4 quilos mais leve do que você era gordinho? É, mas eu tinha 10 centímetros a menos, Isso. tinha 20 quilos de massa a menos, Exatamente. né? Então tudo isso faz uma diferença bem grande. E, Gabriel, você falou que você, na tua infância, tinha compulsão alimentar. Nesse período, como que você lidou com essa compulsão? Porque a maioria das pessoas que não conseguem emagrecer, ou porque são ansiosas e acabam comendo como um retorno, uma gratificação, uma Isso. recompensa, Uhum. né? Acabam tendo essa compulsão alimentar. Hoje a nossa vida é muito estressante, né? No trabalho. Como que você lidou com essa compulsão? Você falou que num primeiro momento você não tinha acompanhamento e no segundo momento você teve esse acompanhamento. Conte pra gente como que você lidou com isso. Bom, a tua pergunta foi, como é que você controlou a compulsão naquela época? Uhum. Então, eu não controlei. Naquela época, vinha e eu deixava me levar. Por quê? Porque eu não tinha um fator importante que é a mentalidade. Uhum. A mentalidade, ela vai te preparar para esse tipo de coisa. E vocês vão me entender quando eu falar que tem coisas na vida que a gente só aprende depois da gente errar. Uhum. A gente só aprende que dói cair, quando a gente Uhum. escorrega, cai e se machuca. Uhum. E aí a gente vai se cuidar para não cair de novo. E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu tive vários episódios onde eu tive essa compulsão, comi tudo que eu podia, e aí passa 1-2 horas e você para e reflete assim, e pensa, cara, o que eu fiz, velho? Como é que eu não consegui me controlar? E essa questão da compulsão, ela foi algo que foi trabalhado com um profissional, Uhum. né? Então, com esse profissional, o que a gente desenvolveu juntos? Depois eu fui aprimorando esse método para controle de compulsão com experiências minhas do dia a dia. Então, pessoal que tem compulsão, cara, primeiramente, reconheça que você tem, pesquise e busque ajuda. Porque uma das melhores formas que eu encontrei de resolver meus problemas é expressar e contar eles para quem pode me ajudar. Entende? Então, seja um profissional, seja um familiar, não adianta você falar com alguém que não vai saber te ajudar. Você vai estar jogando tempo fora e não vai resolver o seu problema, entende? Então, uma coisa que eu desenvolvi em relação à compulsão, o controle da compulsão, é consumir frutas. Uhum. Então, se eu tô com fome, em certo ponto ali da minha jornada, eu tinha fome, eu deixava. Uhum. E aquilo ia acumulando. E eu uso a analogia da garrafinha, né? A nossa paciência, o nosso controle é como se fosse uma garrafinha. Uhum. Ela vai enchendo e uma hora ela transborda. E quando ela transborda, você não controla mais. E aí, uma forma de eu fazer esse controle foi com as próprias frutas. Outra coisa básica que pra mim funcionou muito bem. Eu sou uma pessoa que gosta muito de doce. Muito de doce. E naquela época, o meu calcanhar de Aquiles era justamente isso. Comer doce. Comer doce, seja um brigadeiro, seja chocolate, não era questão de comer 3 quadradinhos, era comer a barra inteira, Uma caixa 2 de bis barras. inteira. Cara, eu tenho uma história que eu fui uma vez no mercado, ganhava uma mesada e eu comprei tudo de bis. Eu comprei umas 4 caixinhas de bis. Aí eu tinha daqueles baldes de cinema, de pipoca, eu abri os bis, joguei lá dentro e passei a noite virado comendo o negócio. E eu comi tudo. Não foi uma caixinha de bis, foram 4 caixinhas de bis. Então, tem uma história que o pessoal fala que para você engordar, você adquirir 1 quilo de gordura, além do que você já gasta, além da tua taxa metabólica basal, você precisa comer mais 8.000 calorias. E as pessoas, elas se assustam, porque, puxa, como é que eu vou comer 8.000 calorias? Uhum. Né? Você não come de uma vez, você come aos poucos. Cada dia você vai comendo 200. Às vezes você nem pensa naquilo, né? Que é pouquinho, uma dose todo dia, quando viu já extrapolou esse limite. Exato. Supondo que a pessoa ela nunca fez uma dieta e ela ganha 1 quilo por mês. Em um ano são 12 quilos. Uhum. E aí, o queridão quer perder isso em uma semana, Sim. em um mês. Não é assim que funciona. Não é assim. Às vezes a pessoa levou uma vida inteira Uhum. para chegar onde ela tá hoje, na condição que ela tá. Então, vai levar tempo para ela voltar. O meu primeiro processo de emagrecimento levou 6 meses e eu perdi 27 quilos. Foi brutal. Foi brutal. quando você estava com 14 anos que você falou? Isso, exato. Aí você já estava com acompanhamento? Não, ainda não. Ainda não. Aí eu estava fazendo por conta. E foi uma época, assim, bem complicada para mim, porque eu já estava saturado, né, do bullying, saturado dessa insatisfação. E eu decidi fazer essa dieta sozinho. E eu pesquisei, eu comecei a entender
pensa que eu comecei a treinar com 11, com 14 eu tive esse primeiro contato ali com esse processo de emagrecimento, né? Então, durante esses 3 anos, eu tinha uma noção do que fazer. E aí eu realmente decidi colocar em prática. Porque é muito diferente a gente ter o conhecimento e ter a prática, né? Você lê um livro sobre nadar, não vai te ensinar a nadar. Você precisa ir lá na água, bater os bracinhos e nadar. Então, com essa informação que eu adquiri, um extrato básico de tudo, eu fiz uma dieta com muitas poucas calorias, devia ter umas 1.300 calorias. Eu fazia 30 minutos de cardio, de corrida, né? Todo dia e treinava. E aí, no primeiro mês eu perdi 9 quilos. É um valor muito grande. Muito grande. E pro corpo, isso gera uma adaptação muito grande. Porque imagina que ele estava acostumado a trabalhar nessa linha. E a partir do momento você caiu o seu peso. Então, desregulação hormonal, algumas disfunções mentais. E o ponto dessa dieta, que foi um ponto chave, depois de mais ou menos 3 meses que passou, eu tive um episódio de uma síncope. A síncope, ela é a perda de um dos nossos sinais vitais por um período curto de tempo. E eu tive a perda da visão. Então, eu estava lá num treino, um certo dia, e eu terminei uma série de um exercício, sentei, e eu comecei a ver a minha visão, tipo, ficar borrada e escurecer, sabe? Então, eu não cheguei a desmaiar, mas foi algo que me assustou demais, né? E eu comecei a me perguntar se eu estava no caminho certo, se eu estava fazendo... E era um momento, assim, que era perfeito para eu desistir, sabe? E mesmo assim, eu não desisti porque eu sabia onde eu queria chegar. E assim, ó, essa relação, o que você acha, assim, por exemplo, assim, ó, essa relação da nutrição com mudança de hábito, a parte do mental, o que você acha que é uma proporção, um pouquinho de cada coisa que você tem que trabalhar? Sim. Ou você acha assim, não, 90% é mental e o restante enfim, mudança de hábito, atividade física? Legal que você comentou isso. Puxando um gancho do fisiculturismo, eu sempre falo que o fisiculturismo é um esporte muito mais mental do que físico. Você está observando lá os atletas num palco, competindo, mostrando o seu corpo, o seu físico, seus músculos, mas na verdade o fisiculturismo é um esporte muito mais mental, porque existe uma frase de um grande atleta chamado Eduardo Corrêa que ele fala assim: o teu resultado ele vai ser proporcional ao tempo que você aguenta sob pressão. Tempo de dieta que você aguenta fazer. Porque o preparo para você chegar lá na competição é mais intenso uns dias antes, seria isso? Como que funciona o preparo para o fisiculturista? Assim, sabe, agora me deu uma curiosidade, quantas calorias, por exemplo, você tem que consumir nesse pré, né? Nessa preparação. Sim. As calorias elas vão baixando gradativamente. Então, por exemplo, nessa última preparação, eu comecei com 2.500 calorias e durante um período de tempo de 4 meses, eu cheguei lá no final e eu estava comendo 1.600. Explica assim para um público que não entende caloria, o que seria assim? Você passou a comer tanto, tipo um prato, 2 pratos, depois você baixou para quanto? Legal, vamos lá. Uma dieta ela é sempre montada primeiramente a partir da quantidade de refeições que você vai fazer. O que significa uma dieta? Uma dieta é um protocolo de alimentos. Certo. Então você vai ter aquilo que vai ser feito um cálculo em cima. Então você não vai fazer 5 refeições num dia, 4 no outro e 3 no outro. Não. Ou é 4 todo dia, ou é 5 todo dia. E eu fazia 5 refeições e cada refeição ela é composta de... Ela tem que ter carboidrato e uma proteína. Então, em todas as refeições eu tinha isso. E para o pessoal ter uma noção do como a gente pode ter... o que é a caloria? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Se você pegar 3 quadradinhos de chocolate. 3 quadradinhos de chocolate vai ter aproximadamente 120, 130 calorias. Tá? A princípio parece pouco, né? Mas quando a gente coloca do lado de um legume, esse chocolatinho que são 25 gramas e tem 130 calorias, a gente poderia comer 200 gramas de legumes. Então é uma diferença muito grande. Sim. E a carga nutricional de cada alimento vai alterar de acordo com a presença de mais gordura ou menos gordura. Então o chocolate, o macronutriente principal dele é a gordura. Agora, um arroz é o carboidrato. E o carboidrato, ele tem uma densidade calórica menor, entende? Então, por isso que aquilo que eu falei dos alimentos limpos, né? Os alimentos limpos, eles são justamente para isso, para a gente comer mais volume, menos calorias, né? Então, 2.500 calorias seria quanto por dia?
Dividido em 5 refeições. Exato, exato. Mais ou menos 500 calorias por refeição. Por Em refeição. média, assim, né? 500 calorias seriam 200 gramas de arroz e 150 gramas de carne. Ali tem 500 calorias. Eu confesso que eu achava que era mais calorias, sabia? É, mas Tipo assim, para um agora tem bastante. atleta, né, assim, sabe, de Exato. alta performance igual você, eu achava que era até um pouco mais. Então, E aí você reduz para metade. mais ou menos, é porque dentro dessa preparação a gente vai tendo um jogo de gasto calórico. Lembra que eu Aham. falei do déficit para vocês? Uhum. O déficit, o que é o déficit? Os alimentos que você consome, tudo que você engole tem calorias. Uhum. Tirando água e, enfim, bebida zero, tudo que você engole tem caloria. Uhum. E esse número das calorias que você ingere, você também tem um número que você gasta. Então, a movimentação que você faz, o treino que você faz, a locomoção que você faz da tua casa até o teu trabalho, tudo a gente gasta caloria, entende? E aí a gente tem a taxa metabólica basal, que é o quanto eu gastaria para ficar o dia inteiro assim, Uhum. 24 horas, meu coração batendo, ele Sim. gasta caloria, meu cérebro funcionando, Sim. ele gasta caloria. Com a progressão desse processo, que a gente chama de cutting, que é o processo de emagrecimento, né? Vão tendo algumas variáveis. O que são as variáveis? Tempo de cardio e dieta. Então, o cardio, para o pessoal entender também, cardio vem de cardiovascular, que tem a ver com o coração, Uhum. aumento da frequência cardíaca, consequentemente, maior gasto calórico. Então, no começo da preparação, eu tô fazendo, por exemplo, todo dia 30 minutos de cardio, mais 5 treinos na semana. Uhum. Aí, no final da preparação, nessa última, por exemplo, eu tava fazendo ali mais ou menos 2 horas de treino e 2 horas de cardio por dia. Nossa. Então, essas 1.600 calorias, se você pensar de 2.500 para 1.600, foram 900. Uhum. Mas, na verdade, o meu gasto calórico aumentou Foi maior. muito. Uhum. Exato. E essas são as variáveis que a gente faz. Então, em relação ao cardio, ele é extremamente importante, não só para te fazer aumentar esse gasto calórico, mas porque ele melhora a saúde mitocondrial, por Uhum. exemplo. Então, você tem uma conversão de energia melhor, você se sente menos cansado e você tem mais energia. capacidade. Isso que eu queria chegar. Nesse preparo, você usa suplementos. Sim. Quais suplementos que você usa? Olha, Você falou da energia, né? sim. Tem que melhorar a tua energia para você sentir disposição para vencer o treino, né? Você vai estar ingerindo menos calorias. E o objetivo é evidenciar a musculatura, Sim. certo? Exato. Assim, o suplemento principal que não pode faltar na vida de uma pessoa que pratica esporte é a creatina. A creatina, ela é o top 1, assim, Sim. de todas, porque ela é o suplemento mais acessível que Uhum. existe, o suplemento com maior quantidade de estudos Uhum. que existe, mais fácil de usar que existe, e o que vai apresentar um resultado geral para as pessoas que vão utilizar muito maior do que alguns outros que são específicos, Sim. né? Então a creatina melhora a recuperação muscular, ela diminui o tempo da recuperação muscular. Uma pessoa que recuperaria um músculo, por exemplo, em 3 dias vai recuperar em 2. Dentro do nosso processo de formação de energia, de ATP, quando ele vira ADP, Uhum. a creatina é uma molécula que reformula essa molécula para transformar ela numa molécula de energia de novo. Uhum. Então a creatina seria o top 1. Da minha opinião, o top 2 seria o ômega 3, né? O ômega 3, ele basicamente, quando as pessoas entendem que tudo no nosso corpo é intermediado por hormônios, e você entende que para esse hormônio funcionar bem, ele precisa ter um substrato para ser produzido, e esse substrato é o ômega, e você consumindo ele, você vai ter esse substrato, as coisas melhoram muito. Então a própria testosterona, leptina, grelina, todos esses hormônios, eles têm a base de formação dos ácidos graxos. Dos ácidos graxos. E Entende? moléculas de colesterol também, né? Exatamente. Por isso que a gordura, a gente não pode fazer uma dieta sem gordura. Sim. Né? Senão Super importante. Senão você não vai ter não vai ter produção a mesma hormonal. performance, né? Exato. Daí entra naquela disfunção metabólica que eu comentei no começo, né? Uhum. Ômega 3, um suplemento que eu considero extremamente importante. Assim, é um suplemento que eu gosto muito de usar, que é o magnésio. Inclusive lá na Fitoessência Magnésio. tem um magnésio chamado 5M. Uhum. E, cara, o magnésio ele vai ajudar na recuperação, ele vai ajudar nas funções enzimáticas, ele vai ajudar no transporte de energia do Na corpo, parte na muscular, sinapse, na sim. parte muscular, Contração. exatamente. Sim. Melhora da contração. Uhum. Melhora também o pessoal que tem dificuldade com cãibra, sente muita cãibra. Sim. O magnésio, ele Uhum. media a bomba só de potássio, que vai fazer com que, às vezes, até o acúmulo de ácido lático ali que tem no músculo seja eliminado mais rápido.
com a presença do magnésio. Espirulina é um suplemento que eu gosto bastante para ajudar na saciedade, né? Eu sinto bastante diferença. Que mais? Você não usa coenzima Q10? Uso coenzima Q10, o NAC também. Hoje eu tenho uma prescrição de manipulados, né, que tem uma quantidade maior porque eu sou atleta. Né? Então, acaba tendo uma carga maior. Eu, por exemplo, consumo 4 gramas de ômega por dia. É muita coisa. A dose recomendada é... De 1 a 2. É de 1 a 2 gramas, exatamente. Então, pra gente poder manipular, senão a gente compra um suplemento e ele acaba muito rápido, né? 90 cápsulas acabam em 15 dias. É complicado. E que mais de suplemento? E assim, esse teu estudo, toda essa que você passou na tua vida, te incentivou a entrar a estudar nutrição? Exato, exatamente. Aquilo que eu falei de quando eu me apaixonei pela capacidade de moldar o nosso próprio corpo, quem tá como protagonista nessa história é a nutrição. É a gente entender como que eu faço para ganhar massa. Eu tenho que comer mais proteína, eu tenho que ter carboidrato para treinar mais pesado. Daí entra também questão de educação física, né, que é a parte do treino, que eu também sou apaixonado por essa área, mas eu escolhi a nutrição para focar primeiramente, né? E o meu amor veio disso, exatamente disso. Essa capacidade da gente entender como funciona, como ter um bem-estar. E tanto que hoje eu sou muito feliz em dizer que eu me considero alguém muito mais maduro nessa questão da nutrição. Porque aquilo que eu falei, ter conhecimento é uma coisa, ter prática é outra, experiência é outra. E a partir desse momento que eu entendi esse mundo e eu me senti confiante de ensinar isso para outras pessoas, eu comecei a produzir conteúdo em cima disso e abrir a minha consultoria. Eu penso que a parte nutricional, num processo todo desse, acho que é 70%, se não um pouco mais, é a nutrição. Sim. Daí vem atividade física, vem, enfim, mudança de hábitos. Mas isso que você falou é com certeza a base, é a né? base. É a base para emagrecimento, para performance. Tudo. E, Gabriel, uma curiosidade minha agora. Certo. Do fisiculturismo. Ele passa por um processo de antidoping para você entrar para competir? Porque, assim, eu vejo... Não, pode ser é a minha ideia e minha concepção. Que as pessoas chegam lá e usam muito hormônio para chegar naquela performance. Como que é o físico nessa parte do fisiculturismo? Legal, esse é um assunto bem delicado, bem polêmico, mas esse é um assunto que eu me interesso muito em falar, sabe? Porque assim, ó, a questão do fisiculturismo é... Quando a pessoa ela não vive aquele sentimento de competir, e ela não vive o sentimento de você também, às vezes, perder para uma outra pessoa, ela não vai ter consciência disso que eu vou falar agora. Mas assim, ó, imagina que o fisiculturismo... Você já percebeu que não existe fisiculturismo nas Olimpíadas? Sim. Justamente porque é um esporte que não tem o doping. O fisiculturismo... existe hoje as duas vertentes, né? Fisiculturismo natural e o fisiculturismo normal. Só que a questão de hormônios, ela é muito presente, né, nesse fisiculturismo profissional, né? E dentro disso existe uma escolha que a pessoa, quando ela decide treinar, ela percebe. Então, quando você é natural, você vai ter uma evolução linear, só que essa evolução ela vai se estabilizar muito antes, né? Então, depois de uns 5 anos de treino, mais ou menos, você dificilmente vai ganhar mais de 2 quilos de massa por ano. Então, é muito pouco. E quando... Uma coisa que eu defendo e que eu sempre falo, isso eu vou defender até os meus últimos dias, que é falar o seguinte: se você não quer competir, não vale a pena. Não vale a pena usar. Porque os hormônios, eles causam sobrecargas, principalmente em fígado, podem hipertrofiar o músculo do coração, fazendo com que você tenha uma possível arritmia, você aumente a tua probabilidade de um ataque cardíaco. Sim, faz uma hipertrofia na musculatura cardíaca, né? Exato. E tudo isso pode ser controlado, pode ser acompanhado, pode ser entendido, só que mesmo assim é um caminho que é tão perigoso, é tão delicado, que se a pessoa ela
não tem um amor por aquilo, não tem um propósito com aquilo, se superar, ser melhor, atingir um certo ponto, não vale a pena. A questão do uso, ela vem muito desse aumento da performance, né? Então, o hormônio ele basicamente vai aumentar a tua capacidade de síntese proteica, vai aumentar a tua Eu vejo força. assim que o músculo fica mais bonito, né? Ele fica mais definido. Exato, Sim. exatamente. E outra coisa, num processo de emagrecimento, quando você chega num déficit muito grande, em certo ponto da jornada, um atleta natural ele vai sacrificar massa muscular por condição física. O que a condição é? Perder gordura, tirar o máximo de gordura. Sim. Então, eu passei por 2 preparações natural. Então, as minhas 2 preparações, as primeiras, foram de forma natural. E eu cheguei numa condição legal, mas estava muito longe do que é o máximo do que o corpo pode atingir. Então, assim, se você me pergunta, Gabriel, tem como de forma natural chegar num físico, numa condição, não vamos nem falar de massa muscular, vamos falar de nível de gordura. Tem condições da gente tirar praticamente toda a gordura do corpo de forma natural? Tem. Mas você vai sacrificar muita massa muscular, você vai sofrer muito, muito, e eu digo isso porque eu passei por isso, né, e eu tive contato com esse processo, e possivelmente, diante da genética, vão ter pessoas que não vão atingir esse ponto. Então, Gabriel, a gente vê um aumento muito na parte do uso de hormônios. Tanto para estética, para desempenho também físico. Você não recomenda. Se a pessoa, Exato. assim, não tem um propósito igual você, de competir, é um esporte, eu tô com acompanhamento, eu tenho essa consciência, não é legal usar hormônio. Não. De forma alguma. De forma alguma. Você não vai colher nada daquilo que não seja você se olhar no espelho e se sentir bem. Sim. Entende? Hoje eu sou um atleta, meu maior objetivo é motivar pessoas, um grande objetivo meu é estar no maior campeonato de fisiculturismo do mundo, que é um patamar assim, é um outro nível, assim, sabe? É tipo o cara jogar uma Copa do Mundo, entende? Jogar num Real Madrid, jogar num Barcelona, é o topo daquela competitividade. Você está se preparando para isso. E tem idade que você chegar nesse... Tem uma idade limite? Até esse momento, até essa idade eu posso competir? Não existe uma idade dentro do esporte metrificada, mas existe uma curva de evolução e uma curva de qualidade muscular, densidade, fibras, que seria mais ou menos perto de uns 50 anos. Quando a pessoa passa disso, eu diria que é quase impossível ela ganhar um campeonato de alto nível, porque a gente vai começando a ter algumas falhas, o corpo vai funcionando diferente, a terceira idade vai chegando ali e a gente precisa cuidar mais do corpo, senão ele não tá mais tão forte quanto antes, não tem mais tanto estoque, né? Então, assim, o auge na carreira de um atleta, eu diria que é com 30 anos. 30 anos é o auge do esporte, entende? E hoje, com esse grande aumento do público do fisiculturismo, as pessoas elas estão evoluindo mais cedo. E tem muita gente muito boa que está seguindo um caminho certo, um caminho correto. Porque eu conheço também pessoas que exageram na questão de hormônios, seja mais novas, seja até com 25 ali, 28 anos. Eu conheço pessoas que exageram. Pessoas que eu olho ali, às vezes eu tento dar um puxão de orelha ali, mas o cara tá focado no mundo dele e só tem aquela visão fechada. Ô, Gabriel, e existe uma questão de pontuação para você poder participar, por exemplo, desse teu objetivo, enfim, que com certeza você vai alcançar? É um caminho né? árduo. Tipo assim, tem que ter tantos pontos, ou tem que vencer tantas, né, enfim, etapas, enfim, para chegar lá? Sim. Tem isso também. No fisiculturismo, a gente tem algumas categorias. Dentro dessas categorias, a gente tem divisões por idade. Então, por exemplo, as categorias masculinas hoje, as principais são Men's Physique, que é aquele pessoal que sobe com uma bermuda. Tem a Classic Physique, que é interessante falar sobre isso. Por que eles sobem com a bermuda? Porque não é julgado as pernas. Entende? É julgado só o tronco. Exato. Aí existe a Classic Physique. A Classic Physique, ela tem um limite de peso por altura. Então, eu, tendo 1,77,
No amador, posso pesar até 91,6. Se eu pesar 91,7 no dia do campeonato, eu preciso sair correndo, dando volta na quadra para perder esses 100 gramas para poder subir. Porque é um limite de peso. Você tá acima daquilo, você não compete. E existe a Open, que é a categoria sem limite de peso. Entende? Tem a 212 também, que é 212 libras, dá mais ou menos 96 quilos, né? E aí, se você tiver acima disso também, não compete. E aí, a Open é a categoria daqueles caras bem grandes mesmo, sabe? E aí não tem limite de peso. E dentro dessas categorias, todas elas vão ter algumas divisões. Então, existe a Team, que é até 19 anos, né? Então, quem tiver de 19 para baixo pode competir nessa categoria. Existe a Júnior, que é de 19 a 23. E acima de 23, só o amador. O amador, existem diversos campeonatos que eles dão o que a gente chama de cartão profissional. O cartão profissional é a passagem que você ganha para competir no profissional. E olha só, olha o tamanho dessa jornada. Você precisa competir em um desses shows, não é todo show que dá o cartão profissional. Você precisa competir nesse show, ganhar a sua categoria. Aí você ganhando a sua categoria, você vai para uma... eu falei todas essas categorias, né? Team, aí tem a Júnior, tem o Amador, aí às vezes ainda tem divisão por altura. Cada uma dessas categorias vai ter um campeão. Aí você pega todos esses campeões e bota todo mundo junto para competir. Esses caras vão competir entre si e só um vai ganhar o cartão profissional. Então, você tem que ser literalmente o melhor da categoria naquele campeonato. Entende? Aí você ganha o teu cartão profissional. Pô, beleza, felizão. Vou pegar e vou lá pro Olímpia? Não. Você ganha o teu cartão profissional, aí pensa que existe a liga profissional, que só tem pessoas que passaram por esse processo, ganharam um cartão. Aí esses caras vão competir num campeonato profissional, e quem ganhar deles, e não são todos os campeonatos que dão a vaga pro Olímpia, mas os que dão, quem ganhar esse campeonato ganha a vaga pro Olímpia. Que legal. Então é um caminho bem árduo, né? Bem longo. E, Gabriel, tudo isso te motivou a ajudar as pessoas, certo? Sim. E hoje você nas suas redes sociais, você divulga uma consultoria online, Team Diamond, né? Que ajuda as pessoas a procurar emagrecimento, aumento de massa muscular, melhorar a performance também nos treinos, junto com a dieta. Explica para nós qual que é esse teu trabalho. Legal. A consultoria Team Diamond foi uma consultoria que eu criei com o intuito de poder compartilhar tudo isso que eu aprendi, esse conhecimento, a fim da pessoa ela ter um processo de emagrecimento mais tranquilo ou ter um processo de ganho de massa melhor direcionado. Fazer aquilo no menor tempo possível. Por que eu falo o menor tempo possível? Porque se você tem disponível, por exemplo, no teu dia 5 horas para investir em treinar e fazer cardio, você vai ter um certo resultado. Se você é uma pessoa que tem 2 horas por dia, 1 hora por dia, você vai ter um resultado mais lento. Mas dentro do que é o teu máximo, é isso que eu vou proporcionar para você. Então, quando a pessoa ela entra na minha consultoria, a primeira coisa que eu faço é uma anamnese. Então, eu ligo para ela, faço uma ligação, pego a rotina dela, o horário que ela trabalha, aonde ela conseguiria encaixar as refeições. Porque não adianta eu pegar para vocês e falar assim, eu vou colocar 6 refeições por dia para vocês agora. Uma de manhã, no café da manhã, uma na metade da manhã, almoço, uma na metade da tarde e uma de noite. Eu não sei como é que é a rotina. Onde é que vocês estão? Você tá num lugar onde você não consegue fazer uma refeição? Vou passar 6 refeições de arroz e carne? Você vai levar arroz e carne para todo lugar? Não é assim que funciona. Então, eu preciso entender como é que essa pessoa vive, eu preciso entender os compromissos dela, preciso entender a condição financeira dela, porque a gente pode trabalhar com alimentos de valor maior ou menor, entende? Entender o nível daquela pessoa, que eu preciso tratar ela diferente, né? Se for uma pessoa que já é avançada, ela já passou por algumas experiências, ela já sabe que aquilo pode funcionar, você vai mandar, ela vai fazer. Agora vai ter muita gente que vai questionar, então você passa um protocolo para aquela pessoa, ela te questiona por que disso, por que daquilo, como isso funciona, posso substituir por isso? E aí, essas pessoas, na minha opinião, são as melhores para trabalhar, porque são as pessoas que mais vão aproveitar da consultoria. E ela é individual? Exato. Na parte de treino, né, também tem uma outra equipe que te ajuda com relação a isso? Sim, dentro da minha consultoria, eu tenho um profissional de educação física formado e um profissional de educação física formado. Ambos com as suas certificações. E aí, junto a gente tem um trabalho de montagem, né? Então eu, por exemplo, como eu sou da área de nutrição, eu sempre monto a dieta e eu repasso para esse profissional, para ele analisar, para ele ver se está tudo de acordo. E o profissional de educação física é ele que monta a parte dos treinos. Só que a gente tem que estar numa sintonia de técnicas, de como a gente vai trabalhar com aquela pessoa. Então, sempre há uma conversa
muito próximo entre a gente sobre isso. E, inclusive, se alguém que estiver assistindo quiser participar, entrar lá no meu Instagram, tem o link lá na minha bio e tem a consultoria Deixa lá. teu arroba já. No Instagram, @_gabi.c.l. Se você pesquisar Gabriel Luckman, provavelmente vai encontrar lá também. Sim, Que legal. legal. E você também é influencer nas Sim. suas redes sociais. Sim, Tem um vídeo que viralizou muito, né? sim. Que foi, fala um pouquinho, foi o vídeo quando você mostrou a tua evolução. Esse vídeo foi o vídeo que me projetou ali nas redes sociais. Quantas visualizações ele teve? 13 milhões. Nossa, 13 milhões. É bastante. é bastante. Mas foi, pra viralizar, assim, ele teve alguma coisa polêmica ou não? Teve. Eu vou contar mais. Esse vídeo é um vídeo onde eu mostro a minha evolução. Uhum. E no final desse vídeo, eu já tinha me tornado um atleta, eu estava em preparação para uma competição. E eu mostrei ali toda a minha evolução, fui falando sobre o bullying, fui falando de como foi difícil e tal. E aquilo atingiu um público aonde furou a bolha. Então atingiu todo tipo de público, inclusive o público que não conhece o fisiculturismo. E no final desse vídeo, eu tenho uma cena dele onde eu tô posando com uma sunga de fisiculturismo e ela é uma sunga pequena, Sim. né? Chega a ser menor do que é como se fosse uma cueca mesmo, sabe? E aí o pessoal que se inspirou ali, que se interessou pelo vídeo por causa da evolução, chegou no final, viu essa cena e começou a fazer piada. E aí vocês sabem como é que o povo é, né? Sim. Aí começou os que- haters, né? Aí Aí que chove de viralizou. comentário. Aham. Exatamente. Eu não sei se eu posso dizer que foi bom, que foi ruim, Sim. porque talvez se não tivesse isso, não Aham. teria E viralizado. como que lidar com esses haters, com essas mensagens? Olha, Te impactou psicologicamente? pra ser bem sincero, em certo ponto, eu tenho o meu pai, o Júlio Luckman, que, putz, é a minha maior inspiração, assim, como ser humano, como pessoa. Ele também é influencer. Ele tem 1,6 milhões de seguidores. É um pouquinho mais. Enfim, e ele é um cara que estudou muito inteligência emocional. Então, tudo que era problema que eu tinha em relação a isso, eu levava pra ele. Eu fui uma criança que eu nunca fui ensinado com chute, com tapa. Eu fui ensinado com conversa. O meu tapa era mental, era na palavra, assim, sabe? Então, eu sempre tive essas conversas muito profundas com meu pai e aprendi a me expressar muito bem em relação às minhas emoções. Eu tenho um entendimento muito grande. Às vezes a gente é dominado e rapidamente a gente precisa sacar por que aquilo está acontecendo, se perguntar por que aquilo está acontecendo e você voltar pro teu estado de Estabilidade. estabilidade. Exatamente. A gente tá falando do que mesmo? Antes? Das tuas redes sociais, dos haters, né? Ah, Como sim. que você lidou com isso? Legal. Cara, uma técnica infalível. Uma forma de você entender e uma forma de você saber deixar de lado. Imagina que 10% das pessoas que vão ver alguma coisa não vão gostar. Dos 100% das pessoas que vão ver coisa X, 10% não vão gostar. Se 10 pessoas virem aquilo, uma não vai gostar. Se 100 pessoas virem aquilo, 10 não vão gostar. Se 1 milhão de pessoas verem aquilo, 10 mil não vão gostar. Então, quando você entende isso, você vai entender que independente do estado que você esteja, do que você fizer, de como você se portar, vão ter pessoas que vão te julgar. E a pergunta que eu faço é, isso vai construir algo? Vai construir algo dentro de você? Vai te fazer se motivar, se inspirar para ser melhor? Cara, não. Então simplesmente deixa de lado. Deixa de lado. E a internet, depois que eu entendi isso também, minha cabeça melhorou muito, né? Quando alguém te faz uma crítica na tua cara, coloca o dedo na tua cara e fala na tua frente, é diferente. Aí você tem um valor diferente. O cara teve a competência Coragem. de estar ali. E é um negócio sério, mas a internet é uma terra sem lei. Sim. A internet é uma terra sem lei. Então, qualquer pessoa que ela vai ter o mesmo poder lá dentro, entende? Então, quando a gente tem uma pessoa que gosta de criticar, gosta de fofocar, gosta de atingir os outros, ali é o meio perfeito para ela cultivar o ódio dela. Então ela vai plantar o ódio onde ela Sim. passar. Ela não tá bem com ela mesmo já, né? Exato. Ô, Gabriel, e quando você estourou ali, que você, né, viralizou, o que você pensou assim, né? Cheguei no meu objetivo,
que passou pela tua cabeça, assim, Legal. naquele momento? Legal. Lembra que eu comentei com vocês que eu sempre acompanhei pessoas do esporte? Sim. A partir do momento que eu decidi competir, fazer a minha Uhum. primeira preparação, eu falava pra mim mesmo todo dia, quando eu terminar de competir, eu vou usar essa minha história pra conseguir Uhum. crescer. E a partir desse primeiro campeonato, eu comecei a fazer conteúdo, eu comecei a me dedicar, a estudar aquilo, a aprender o que eu tinha que fazer. Tanto que eu competi no meu primeiro campeonato em novembro de 2022, competi de novo em junho de 2023. E esse vídeo bombou em maio de 2023. Então, eu passei por esse campeonato, já... Quando eu virei do campeonato, eu já comecei a produzir conteúdo, Uhum. fui me dedicando, fui Uhum. estudando, fui aprendendo, e levaram ali mais 6 meses até eu ter esse vídeo que estourou. Uhum. E dali pra frente foi mais uma questão de cultivar aquele público, Sim. né? Esse foi o primeiro campeonato que você ganhou? Não. Aí a gente tem... é legal que isso vai puxar vários ganchos, vai se interligar, assim, ó, diante do que a gente já conversou. Eu tive esse meu primeiro campeonato em 2022, que foi a primeira dieta que eu fiz de verdade com acompanhamento nutricional. Aí que entrou o acompanhamento nutricional, nessa preparação. E eu me superei num nível que eu não achei que eu era capaz. Foi aquela quebra de expectativa para mim mesmo, que eu mesmo não acreditei que eu podia ter um abdômen trincado. Eu tinha um sonho, cara, eu tinha 105 quilos, eu tinha uma massa adiposa gigantesca, e eu consegui colocar um abdominal, deixar um abdominal marcado, Uhum. sabe? Eu me superei de uma forma que eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, Aonde eu cheguei? olha onde eu cheguei. Uhum. E eu tive essa percepção quando eu fui nesse campeonato. Eu subi lá por diversão. Nesse primeiro momento eu gostava do esporte e tal, mas foi questão de diversão. E uma aprovação também, né? E quando eu subi, nesse campeonato, eu fiquei em top 2. Nas duas categorias que eu competi. E, cara, quando eu desci do palco, eu fui pra um cantinho onde só tinha eu lá. Só tinha eu lá. Eu olhei em volta, me abaixei, fechei o olho e comecei a passar... Começou a passar na minha cabeça Aí tudo que eu sim. tinha passado. Uhum. Entende? Então, todos os momentos difíceis, tudo que eu tive que me dedicar, porque não é fácil uma preparação, Uhum. gente. É um negócio assim que... A gente quer emagrecer, não é fácil, né? Imagina Imagine você chegar pra nesse competição. patamar. Uhum. Exato, exatamente. É um investimento de tempo, dinheiro, energia. Você tem que E força de investir naquilo. vontade. Sim. A última semana de um campeonato, você precisa abdicar de algumas coisas da tua vida. Por exemplo, meio social. Uhum. Cara, você tem que abdicar. Se você não fizer isso, você não vai ser bem sucedido. Uhum. Assim como se você não estudar e não passar, o exemplo da faculdade, não passar nas provas, você não vai se formar. São escolhas. Simples. Simples. Você não fez, não aconteceu. Com certeza. 1 mais 1 igual a 2. Uhum. Tem que né? ter muita determinação. Exato. E aí eu desci, chorei, tive esse meu momento que foi algo que parece que a minha áurea mudou ali, Uhum. sabe? A minha forma de ver o mundo mudou, os meus objetivos mudaram. Então, aquele momento foi aonde eu vi o que eu era capaz de fazer. Uhum. E isso, querendo ou não, traz um ego pra gente. Sim. E o ego, ele não é necessariamente ruim. Se você saber usar ele ao seu favor, você vai ter muitos resultados a partir disso. O que você não pode fazer é usar o teu ego pro mal, Uhum. né? Pra machucar alguém, enfim. E aí eu desci daquele palco, abracei meus pais, abracei meu treinador na época, agradeci todo mundo e iniciei mais uma preparação. Falei, cara, agora eu vou treinar mais pesado, Sim. vou fazer uma dieta mais profunda para eu chegar melhor do que eu cheguei. Uhum. E assim foi. E aí eu comecei nesse primeiro campeonato, inclusive, isso é uma história legal, teve o meu primeiro treinador, que ele me assistiu nesse campeonato, ele não me conhecia, ele me assistiu, ele chegou depois pra mim no backstage e falou assim, cara, você tem treinador? Eu falei, não. Uhum. Então eu vou te treinar. Uhum. E ele não me cobrou nada. Nossa. Ele viu o teu potencial. Com Exato, certeza. exato. Quantos anos você tinha no teu primeiro... Quando você 17. 17, 2022. É. 17 anos. E, Gabriel, e da onde que você ainda teve essa ideia de empreender? Qual foi esse momento que você é um empresário, dono de uma franquia, de uma marca? Conte. Você já é muito bem sucedido com apenas 19 anos. 19 anos, assim, já tem um currículo de velho. Quando eu digo que eu sou, a minha essência é ser um atleta, isso significa que eu vivo para isso. Eu vivo em torno disso. Uhum. Então,
a partir de um momento, quando você evolui, você, numa dieta, vai precisar comer mais, num processo de emagrecimento, você vai precisar consumir mais, vai ter mais recursos, vai começar a consumir legumes e tal. E nesse primeiro momento, eu tinha, como é que eu posso dizer? Eu tinha uma ajuda financeira dos meus pais. E aos poucos, eu fui querendo me virar sozinho, né? Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, por exemplo. Só que hoje, a vida que eu vivo, o lifestyle que eu vivo, ele é um lifestyle caro. E para eu manter esse estilo de vida que só vai aumentar esse valor, eu preciso buscar um ganha-pão. Eu preciso Ser ter o só meu financeiro. fisiculturista não mantém esse... Não. Você tem que ter uma segunda renda. Não. Para você se manter do fisiculturismo, você precisa ter sido abençoado por Deus para você ter uma genética favorável para você ser um favorito num campeonato. E você precisa de, no mínimo, sei lá, 10 anos treinando para você ganhar campeonatos relevantes e ganhar dinheiro com aquilo. E mesmo assim, você não se mantém. Hoje, o que salva os atletas que vivem disso, que o cara fala, eu vivo do fisiculturismo, ele vive de patrocínio. Ele não vive de subir no palco e ganhar dinheiro do campeonato para ele. Só os campeões do Mr. Olímpia e de alguns campeonatos como o Arnold Classic vão ter uma quantia considerável. Por exemplo, o prêmio hoje do Mr. Olímpia é 3 milhões. Aí você vai ver um jogador de futebol. Às vezes o cara ganha isso num jogo. Num jogo. O cara se prepara a vida inteira dele para ganhar 2 campeonatos daquele no máximo e ganhar aquele valor. Então, o fisiculturismo ele é um esporte injusto. E você precisa ter essa base. Você precisa construir o teu ganha-pão. E foi daí que veio a minha motivação e a minha vontade, né? E tem pra poder tudo a ver sustentar. com o que você levanta, né? De qualidade de vida, a suplementação para emagrecimento, para ter Performance. energia, treino. Exato. E aí nasceu a Exatamente. Fitoessência. A Fitoessência, na verdade, ela é uma empresa que nasceu em conjunto com o meu pai, né? Eu trabalho ali dentro junto com ele na área de marketing e na área de influenciador também, né? Então eu divulgo os produtos, eu falo sobre eles, explico sobre eles e participei de algumas formulações ali, de alguns testes também de suplementos e tudo mais. Então é uma marca bem legal, uma marca que tá crescendo muito no mercado agora. E é uma marca assim, gente, a gente conhece hoje no mercado, é muito feio de ver isso, essa briga de valor, essa briga de tabela. E a Fitoessência, ela deixou essa briga de tabela de lado e foi para a briga da qualidade. Então hoje a gente oferece os produtos com a melhor procedência e a melhor qualidade do mercado. Isso é indiscutível. A creatina, provavelmente é a creatina mais pura de todo o mercado, que a fonte dela é confiável. A gente tem um relacionamento muito próximo com todos os fornecedores e as empresas que produzem ali aqueles suplementos. Então, isso eu bato o martelo da qualidade da marca, entende? Que bacana. Sim, e assim, aí você vai trazer você é a tua vitrine, né? Porque Exato. todo o benefício do que você consome, enfim, lá da Fitoessência. Exatamente. Vai, né? Exatamente. Você tem muito mais confiança de comprar um produto Com certeza. que você vê um resultado. Sim, né? sem dúvida. Que você usa. Que bacana, né? Então hoje falamos sobre nutrição, treinos, superação, determinação, preparo mental, preparo físico, disciplina, virada de chave. Nossa. Propósito. Todo mundo pode. É Todo só mundo pode. ter determinação, colocar um objetivo, estudar muito, né? Você Exato. foi uma pessoa autodidata que procurou, não ficou esperando ajuda, você foi atrás. Sim. E hoje você consegue ajudar várias pessoas com esse ensinamento. Esse é o meu maior objetivo. Tem uma frase que meu pai fala que é o seguinte: conhecimento não adianta de nada se você não compartilhar. Se você guardar para você, ele vai morrer com você e acabou. Então, compartilhe. Tudo que você aprender, tudo que for relevante, compartilhe. Que bacana! E nós já estamos no final do nosso episódio e nós queremos deixar um presente para você, Gabriel. Opa! Sim, isso aí eu não fui presente. informado, produção. Isso aí eu não fui informado, Não, produção. isso é É um novidade. mimo, né? você vai receber Olha só. uma lembrança do nosso podcast. Olha só.
Gente, eu gosto muito de café. Você Ah, é? gosta? Ah, então você vai usar bastante a Se nossa eu caneca. postar, vocês vão repostar? Com certeza. Olha só que bonitinho. Talk to you, pra se lembrar. Isso E aí. com certeza vai ter outros episódios que a gente vai te convidar novamente para nós fazermos outros bate-papos e trazer Vai mais informação para o nosso público. contar Que suas novas conquistas, né, Fer? é um tema muito relevante. E eu gostei muito hoje. Poxa, Foi muito ótimo, foi ótimo, sim. Nossa, a gente fica curioso, né, com essa parte do fisiculturismo, porque, de certa forma, não é muito divulgado, assim, pelo menos pra mim, né, eu não tenho muito contato, enfim, então a gente fica curioso, né, Sim. de ver, você fala que é um show, né, e interessante isso, né, então eu Exato. acho muito legal, assim, de a gente saber um pouquinho mais, além da tua história, mas de todo esse esporte que é. E levar Legal. isso para o nosso público. Uhum. Então, muito obrigada, Gabriel. Obrigada Poxa. por compartilhar com a gente. E estamos aí, à disposição. Eu que agradeço pelo presente, pela oportunidade de poder estar aqui falando de algo que eu amo, algo que, puxa, é o que eu escolhi para fazer da minha vida mesmo, Sim. sabe? E quanto mais pessoas poderem descobrir isso Uhum. e, assim, não seguir o mesmo caminho que eu segui, mas se motivar Sim, para para seguir o seu próprio, No- para traçar o seu Uhum. próprio caminho. com entende? certeza. Esse é o meu maior objetivo. Foi ótimo, foi ótimo. Com certeza elas vão aproveitar bastante, né, Fer? Com certeza. Legal. E para você que está aí, ficou até o final do nosso episódio, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, curtir o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal no YouTube.